tá remoto porque a minha convidada é de Alagoas, Edira Soares. Seja bem-vinda ao canal dos instrutores de trânsito, Edira. Bem-vinda, guria. Obrigado por ter aceito. Obrigada. Eu que agradeço o convite, né, em nome do Detran de Alagoas, do Observatório Nacional de Segurança Viária, por estar aqui com vocês. Legal. Edira, esse canal, ele tem atingido alguns números que para nós aqui, né, entre os instrutores, ele é muito importante. A gente está chegando a 13 mil visualizações de uma forma muito genuína. Quando eu me refiro a uma forma genuína, é entre os mesmos instrutores, seja pelo WhatsApp, né, seja pelas redes, um compartilhamento interno dos instrutores de trânsito. Uhum. Vejo isso com bons olhos porque tenho uma ânsia de evoluir aqui na profissão. E eu queria que, com todo o teu conhecimento, né, e a tua expertise, né, em educação para o trânsito, né, em educação também nas escolas, né, que tu pudesse falar o que tu acha desse despertar dos profissionais. Isso. Um instrutor de trânsito, eu penso que antes de qualquer coisa ele é um educador, né? Porque ele tá ali com aquela missão, né, de formar pessoas, né, e compartilhar conhecimento teórico e prático, né, para que essas pessoas se tornem bons condutores, bons cidadãos no trânsito, reforçar ou até ensinar, se essas pessoas não aprenderam, né, nas outras fases do ciclo educacional, que o trânsito é um ambiente social e é um ambiente para que se exerça, que se faça o exercício da cidadania. Que se os valores que nós aprendemos na família inicialmente, depois na escola, de respeito ao outro, de respeito às regras, ele também vale para o ambiente do trânsito. E na atuação do instrutor é um momento que eu digo que é o mais específico desse ciclo educacional, porque assim, a pessoa que vai receber a formação para poder obter a concessão do Estado, que é a Carteira Nacional de Habilitação, ela está ali naquele momento só respirando o ambiente do trânsito. Então, eu vejo como uma grande oportunidade para que esse cidadão ele saia melhor com relação ao trânsito e uma grande oportunidade que os instrutores têm de compartilhar esse conhecimento. E é um conhecimento que realmente requer, né, uma boa formação, requer que esse instrutor tenha conhecimentos para partilhar, e seria muito importante e interessante se o Estado, as políticas públicas, elas avancem para que se cumpra o que está no código com relação à educação para o trânsito, que ela esteja realmente em todos os níveis de ensino, que ela seja algo não dissociado, ela é um conhecimento que ela tem que estar desde a família até o ambiente da escola, na parte de formação mesmo desse cidadão para todas as áreas da sua vida, incluindo o trânsito. Então, assim, eu parabenizo a todos, a quem escolheu, né, essa profissão. Mesmo hoje você passa por um credenciamento, você tem um centro de formação do condutor, nem sempre foi assim, mas nós tínhamos profissionais que também, mesmo sem ter essa regulação do Estado, mas eles exerciam também essa função. Legal. Deixa eu te perguntar quem é a Edira, né? Da onde é que veio a Edira e por que a Edira escolheu educação lá na sua formação, Edira? Isso. A Edira, eu sou uma administradora, minha primeira formação é em administração de empresas e atuei algum tempo na área privada e na área de gestão. Gosto muito da área de gestão de projetos, tanto é que eu tenho mestrado na área de engenharia de produção mas também em 2001 eu fiz um concurso, né, na minha área para o Detran de Alagoas. E aí fui aprovada no concurso na função de administrador, e aí por isso eu digo que é uma grande oportunidade, porque você pode atuar em várias áreas. E realmente nesse tempo eu comecei na área financeira, depois fui gerente de recursos humanos, e em 2013, 2012, 2013
eu recebi um convite para ir para a área de educação, sair da área de RH e recebi um convite para ir para a área de educação para o trânsito. Até então, eu só tinha atuado na área meio, né, do Detran, e não na área fim. E ao me deparar com a educação para o trânsito, assim, eu me apaixonei. Eu costumo dizer que antes eu tinha os servidores efetivos do órgão, que eram o meu público, né, no RH, e que a sociedade hoje passou a ser o meu público, assim. Então, eu gosto muito dessa área, me identifico muito e continuo trabalhando tanto na execução quanto na gestão de projetos educativos, principalmente na educação formal, no ensino fundamental e no ensino médio. E, embora estivesse dentro da chefia de educação, a área do Centro de Formação de Condutores, eu não me envolvia muito com isso. Até que em 2021, né, tem um ano e meio só, eu assumi a chefia de educação para o trânsito. E aí, dentro da chefia, a gente tem tanto o subserviço de educação, né, que envolve as campanhas educativas, o trabalho nas escolas, as palestras, mas a gente tem uma área de gestão e fiscalização dos centros de formação de condutores. Então, eu digo que eu estou buscando contribuir e aprender também, porque você só consegue interferir, contribuir à medida que você passa a conhecer e compreender a realidade. E já me chama muita atenção o fato de que a gente sabe que no nosso país tem diversas realidades e que a educação para o trânsito tem que ser tratada como um conhecimento assim específico, que às vezes tem na escola, às vezes não tem. Nós já aprendemos com o comportamento dos nossos pais. Se o pai tem a segurança viária como um valor, eu vou ter boas práticas aprendidas. Se ele não tem, eu vou também adotar um comportamento inseguro no trânsito, para mim e para os demais. E com isso, depois às vezes tem na escola, às vezes você não tem, mas quando o jovem completa 18 anos e deseja conduzir um veículo automotor, já que é o nosso modelo econômico, ele privilegia o veículo individual, tem mudado muito isso, né? A gente está vendo algumas iniciativas em alguns estados de privilegiar outros modais de transporte, mas ainda somos um país, né, onde o veículo individual ainda é muito forte, tem um conceito de status na sociedade com relação a isso. Você tem lugares onde a política de transporte público ou é ruim, ou é muito insuficiente, ou é cara e acaba não atraindo as pessoas, né, para que elas busquem, e acaba tendo um modelo onde realmente é um interesse muito grande das pessoas em conduzirem o veículo automotor, e para isso precisam da CNH. Então, com isso, eu comecei dentro dessa área de educação, né, eu comecei a trabalhar e você acaba sendo, fica algo como uma missão de vida, né? Eu acredito que cada um de nós que cumpre esse papel não tem esse número, mas com certeza contribui para salvar muitas vidas. E isso é uma missão muito, muito bacana. E eu tenho buscado, né, dentro desse período da chefia de educação, sempre alinhar as nossas ações com os resultados. E a gente tem visto que nos meses onde a gente intensifica as ações, você consegue ter redução na mortalidade. Assim como eu tenho pesquisas voltadas para a análise da parte da CNH, que mostra que quem se acidenta no trânsito mais gravemente não é habilitado. Então, assim, o que só vem a valorizar o processo de formação do condutor, que precisa ser melhorado, que precisa ser aprimorado, que precisa ficar cada vez mais alinhado com a necessidade do cliente, da sociedade, né? Ela precisa perceber como aquilo pode significar a sua vida ou a sua morte, o conhecimento sobre o trânsito. Porque o conhecimento para passar no Enem, para fazer bem o texto, é um conhecimento necessário. Mas se você não tiver, você pode perder uma oportunidade profissional. Não ter o conhecimento sobre trânsito vai fazer você perder a vida. Não, perfeito. E tu trouxe uma fala que me chama muito a atenção e me impacta sempre, que é a Semana Nacional do Trânsito. Tu trouxeste agora, tu disseste que tem estatísticas que quando vocês intensificam isso, Isso, prontamente o resultado ele já aparece, né? isso, Por que não exatamente. fazermos uma Semana do Trânsito todas as semanas? Isso. O nosso querido Celso Mariano, né, que da Tecnodata Educacional, que para mim foi um dos meus primeiros professores de educação para o trânsito, porque eu iniciei
gerindo um projeto que era da Tecnodata, o conteúdo, né? O conteúdo pedagógico. E ele, recentemente, após a semana, ele disse que todos os dias sejam semanas do trânsito. E é isso mesmo. Eu tenho buscado, nesse período no Detran de Alagoas, tentar implantar, deixar sementes, né, de programas continuados, tentando deixar as portarias, convênios assinados, de forma que o trabalho ele seja contínuo. E aí a gente trabalha muito com a formação de multiplicadores no ensino universitário, na educação formal também, no ensino fundamental, que aí eu ganhei esse grande presente que é para todo o país e para quem está fazendo parte, que é o programa Observatório Educa. Uhum. Eu queria que tu falasse um pouquinho desse, exatamente, né? O que que é Sim, o sim. Educa? Sim, o Educa, ele é um programa para o ensino fundamental do primeiro ao nono ano, que tem o slogan Educação para uma Mobilidade Consciente. Então, eu acho que esse é o grande diferencial do Educa. Ele não é um programa de normativos de trânsito para criança, não. Ele é um programa onde ele mostra para a criança todos os elementos que existem nas cidades, como ela começa a pensar o que é que tem aqui na minha cidade, se tem calçada, qual é o ambiente onde eu transito, como é que eu me locomovo, qual é o meu principal meio de locomoção, o que é que acontece se ao longo do tempo no meu bairro ele vai se desenvolvendo, se gera mais tráfego ou menos tráfego. Quais os locais que são seguros para brincar de forma geral? E aí ela vai, aos poucos, inserindo os elementos do trânsito. Fala do conceito de regras que a gente tem que cumprir. Então, aí eles fazem tem um dos conteúdos que fala, comparando com o jogo de futebol, que no jogo de futebol você tem que respeitar o árbitro, você tem que respeitar o outro. E aí, discutindo sobre isso, depois ela traz como pano de fundo o trânsito. Então, que é o conceito, né, da abordagem transversal. Não, o tema trânsito, ele não é uma matéria, ele é um conteúdo que ele perpassa tudo. Se eu vou falar de português, eu faço produção textual, dependendo da idade dos alunos, vai ser frases, para outros cartazes, para outros vai ser redação. Se eu vou para a área de artes, eu posso construir maquetes e discutir os elementos daquelas maquetes. Então, assim, tem muitos jogos também dentro do programa. Então, é um programa muito completo, muito flexível, que a ideia é a criação de uma ferramenta que se torne simples, fácil para o educador implantar no seu plano pedagógico. E aí, numa parceria, né, numa cooperação técnica entre a Secretaria Nacional de Trânsito, o Observatório Nacional de Segurança Viária, o Ministério da Educação e a Fiesp, foi feita uma parceria para implantar o Educa de forma piloto para 300 mil alunos em todo o país. Eu me tornei observadora em 2019, eu tenho muito orgulho de fazer parte do observatório. Convido a todos que ainda não foram observadores. E com a implantação desse programa, eles fizeram uma chamada pública entre os observadores para definir quem tem interesse em participar do programa de forma voluntária e acompanhar nos municípios que eles estavam selecionando. Um deles é a cidade que eu escolhi viver aqui de Alagoas, que é Arapiraca. E então eu assim, era dezembro de 2020, eu disse, não sei se vocês assim escolheram para nos dar um presente de Natal, né? Já fiquei assim empolgadíssima, porque eu já trabalhava com educação transversal no ensino médio, num programa daqui para redução de acidentes de moto. E aí, no decorrer da reunião, das outras reuniões que eles fizeram com observadores, eles me fizeram convite para coordenar nacionalmente o Educa. Então, desde então, junto com os demais observadores que nós fomos convidando, nós temos uma rede que faz esse acompanhamento e a implantação. Então, o município, ele recebe o livro, uma parte desses livros, os primeiros 30 mil livros, foi o observatório com transportadoras parceiras conseguiu levar nos municípios, deixar, e o restante, os municípios têm vindo, têm contratado transporte para vir buscar em Barueri, São Paulo. E aí eles recebem os livros físicos dos alunos,
recebem capacitação em EAD e tanto síncrona quanto assíncrona. Assíncrona. E aí é o que você estava falando aí, né? Para mim, a tecnologia que se intensificou, né, com a pandemia foi um grande presente, porque eu consigo me conectar com educadores do país todo e também a própria coordenação, eu sou a coordenadora aqui, estando em Alagoas, e a minha equipe faz parte do Ronário Ferreira, que é de Minas, a Stefânia Alvise, que é do Paraná, a Abinadab Vieira, que é da Paraíba, e o Adelma Morim, que é da Bahia. E aí nós temos ainda os demais observadores que fazem o serviço de suporte remoto, interação com os educadores, que são do país todo. Então, eu posso afirmar que para esses municípios, para esses quase 50 municípios, a educação para o trânsito ela está acontecendo, ela tem uma ferramenta para trabalhar, como também as secretarias de educação, né, é o elo mais importante para a gente ter educação na escola, não é apenas o órgão do trânsito, mas é preciso essa parceria conjunta para que seja aberto o espaço da escola para mais esse conhecimento e a gente tem buscado tornar claro, né, que não é uma matéria a mais. O professor já no dia a dia dele pode inserir o tema. Exato, Edira, nossa, tu falando isso e me faz alguns links assim, né? Bem importantes aqui na formação dos novos instrutores que nós atuamos aqui, né? Uhum. A gente tem muito orgulho dos nossos instrutores, porque a gente sabe o quanto eles são cobrados, o quanto é rigoroso, né? Muita gente inicia um curso achando que é fácil e não é, né? Isso é relato deles mesmos, né? Mas tu disseste quanto à escola, tu falou que é importante em todos os níveis a gente consegue falar uma linguagem que há de interesse deles, porque senão não faz sentido, seja português, seja qualquer outra matéria por si só, né? E eu recordo de um post que tu fizeste, uma foto, eu acho, que foi de uma marca de pés com as Isso, cores do semáforo. Eu isso. faço sempre um link na formação aqui. Ontem mesmo a gente trabalhou isso à noite, né? Ah, com a parte da aquaplanagem. Uhum. Por que eu faço isso e eu chamo isso de simplificação do ensino? Porque pode ter um monte de palavra bonita, pode ter um monte de conceito até mais correto de pronunciar, mas o que de fato mesmo a gente quer é que conecte o outro lá, né? Isso, exatamente. Então, assim, a gente tem que buscar diversas maneiras, né, de mostrar para as pessoas que é um conhecimento que ela precisa ter. É um conhecimento que salva vidas, que se você não tem, e principalmente em cidades menores, se você não tem um conhecimento, por exemplo, do respeito a um cruzamento, do respeito a um semáforo, que na verdade eu sempre digo que dá para resumir o código no respeito ao outro. Uhum. Porque se eu respeito, eu sei que ali do outro lado tem uma vida, eu não vou fazer nada com o meu veículo que possa impactar naquela outra vida. E muitas vezes as pessoas esquecem, né? Você entra no automático para ir para o seu trabalho, você só quer chegar no seu destino, no seu objetivo de deslocamento. E esquece, cada um se veste, o Eduardo Vasconcelos fala muito disso, né? Cada um se veste no seu carro, no seu veículo, no seu capacete da moto e esquece que somos todos seres frágeis, vidas humanas. Eu tive a oportunidade de participar do curso Visão Zero, né, que a Senatran está ofertando, né, várias turmas, e dentro desse conceito do Visão Zero, eles trabalham muito, né, o controle da energia cinética, onde a quantidade, né, o impacto que aquele choque vai ter sobre o nosso corpo, o quanto o nosso corpo é capaz de suportar. E é muito pouco que o nosso corpo é capaz de suportar. Então, por isso a importância do controle de velocidade, a separação dos espaços da cidade para as pessoas, porque assim o veículo é muito importante, quanto desenvolvimento vem com os veículos, né? Mas assim tem que reservar algum espaço para as pessoas. Me incomoda muito aqui no meu estado algumas cidades têm as rodovias estaduais percorrendo parte da parte urbana da cidade.
E me incomoda muito ver pessoas caminhando no acostamento. Todas as manhãs eu vejo pessoas caminhando no acostamento. E aquela cena me incomoda muito, porque aquela foi feita a rodovia e até pelos modelos que a gente tem de engenharia mesmo da forma de fazer, ainda não se evoluiu para pensar que na área urbana tem que ter um outro tratamento, infelizmente, ou então tem que construir fora da área urbana mesmo. Mas se está na área urbana, as pessoas têm que ter o espaço delas, tem que ter uma calçada. E elas não têm. E aí, se tem um veículo que fura um pneu ou que a pessoa tem algum tipo de problema, ela vai buscar o acostamento e o acostamento está com pedestres, que não tem outro lugar para transitar. Então, assim, por isso os pilares, né? Educação, engenharia e fiscalização são muito importantes. Esse trinômio, né, a gente brinca que talvez o que é mais saboroso, e eu digo porque sou pedagogo, né, é a minha formação também, é a educação, mas a gente sabe que também, ao mesmo tempo, é o mais lento, né, Dira? Isso, Enquanto isso. a engenharia e o esforço legal talvez seja a gente tenha um resultado um pouco mais rápido, porque é com a É, automação. é. É. Agora também a educação ela é para sempre, né? Porque quando eu descubro que eu uso o cinto de segurança e o capacete, porque é a minha vida que está em jogo, nunca mais eu vou deixar de usar, nunca mais eu vou negociar isso. Passa a ser um valor. E enquanto eu uso, eu aprendi que eu tenho que usar, porque tem um agente de trânsito ali na frente que vai me fiscalizar. Eu uso quando eu uso quando eu sei que alguém vai ver. Eu não uso quando alguém não está vendo, Esse, né? esse, eu te interrompendo, mas esse comportamento que tu disse é impressionante como a gente nota nos novos instrutores. Uhum, Porque assim, muitos vêm fazer o curso, né? Como um motorista que não é profissional, apenas é um condutor, digamos assim. E aí começa então o estudo, começa junto comigo, né, outros docentes, né, em outras áreas, a aflorar um pouco mais essa questão do olhar mais para dentro e menos para fora, né? uhum, E aí a gente começa a perceber muito, de uma forma muito clara, a mudança que eles começam a apresentar. E uhum, mudança simples, sabe, Edir? Às vezes, de uma imagem que eles achavam engraçada e compartilhavam no WhatsApp, para o meio do curso, tu já vê que o tipo de mensagem enviada já começa a ser outra. uhum, E quando a gente chega no dia da prática, que é o último dia, acho que é o dia mais esperado, assim, né? Nossa, a felicidade que eu fico porque tu consegue olhar, né? E aí parece um professor bobo até, né? Olhando neles, o quanto a gente conseguiu fazer com que eles abrisse a cabeça um pouco, né? Eu não me atrevo a dizer que eu ensino algo para alguém de forma fixa, porque eu sei que não é isso. Mas eu tenho como professor a obrigação de mostrar caminhos. A escolha uhum. é deles, Isso. né? E é exatamente o que tu disseste agora, né? Eu sou dono da minha escolha. Eu sou dono da onde eu vou ir. Eu tenho que saber aonde eu vou ir e tem que ser pautado pela segurança, né? Isso, exatamente. Uma outra coisa que as pessoas às vezes não percebem, né, é os riscos do trânsito. É muito comum se perceber outros riscos, ter alguns riscos claramente perceptíveis que não é o trânsito. Por exemplo, eu sempre falo, né, a questão do fogo, por exemplo. Quando, se eu colocar aqui uma chama de fogo e convidar você para colocar as mãos, se é que tivesse assim, se tivesse presencial, provavelmente você não iria dizer não, que eu não vou machucar minha mão, eu não vou me machucar com fogo. E você diria isso porque você já tem muito claro, né, que o fogo é um elemento que machuca, que a gente tem que ter cuidado, é importante, mas a gente tem que ter cuidado. E com certeza já teve uma mãe, um cuidador que lhe ensinou lá atrás, que lhe impediu de ir para próximo, de ficar próximo de um fogão, para que você não se machucasse enquanto criança. Então, cada vez que você ia sem ter a consciência, ela foi ensinando e você começou aquele aprendizado mesmo sem saber, e hoje você não vai se aproximar de uma chama de fogo. Mas no trânsito, você ainda tem, por exemplo, o álcool, que causa uma falsa sensação de confiança, que causa euforia, e as pessoas não percebem o sistema nervoso dela alterado, o cérebro alterado, as funções motoras.
E com isso vai utilizar ainda, insiste ainda, né, em conduzir um veículo automotor, que aí coloca a vida dele em risco e a das outras pessoas no trânsito. Então, é uma situação que a sociedade também precisa evoluir, né, para esse cuidado com o outro, para eu pensar nas suas atitudes e nas consequências dela, também no ambiente do trânsito. Olha E para só, isso, a fiscalização também é muito importante, né, que seja cada vez mais intensa, que também é uma outra maneira de se moldar o comportamento, se a educação não conseguir chegar a todos. a gente aqui no estado tem a balada segura, né? Muito Uhum. eficiente, fazem 10 anos e é notório, né? A gente, cidadão aqui de Porto Alegre, que é onde eu moro, né? É muito notório a redução, né, de veículos em cima do guincho, por exemplo, ou de condutores, né, sendo ali, ficando retidos, digamos assim, né? Porque estavam com um nível elevado, né? Pelo consumo, desculpa, pelo consumo do álcool. Eu posso, será que pensar assim, Edira, e aí tu me ajuda com o teu conhecimento, por favor, que a próxima década do trânsito, a gente tem um desafio enorme de redução de 50%, né, das mortes, né, que a gente consiga reduzir isso. Será que eu posso, se puder elencar três itens principais, falar do alcoolismo, né, ou então da bebida e direção, melhor dizendo, controle da velocidade e também da fiscalização nas motocicletas, né, nos motociclistas. Eu diria o álcool, como você falou, o controle de velocidade e o avanço das políticas públicas para a mobilidade, Perfeito. porque os motociclistas também, mas assim, a gente tem um volume de pessoas, principalmente no Nordeste, usando a motocicleta, que poderia usar outro meio de locomoção se Perfeito. existisse. Em algumas cidades não existe transporte público, ou quando existe é insuficiente. E as pessoas acabam, você vai ficar horas esperando um transporte que é caro, você acaba escolhendo a motocicleta. A diferença é que se você não se prepara bem para usar uma motocicleta, se você não passa pelo processo de formação do condutor, se você depois disso não procura um curso de pilotagem defensiva, por exemplo, a chance de você perder sua vida no trânsito é muito grande. E disputar espaço numa via de trânsito com um caminhão, um veículo de quatro rodas e uma motocicleta é uma disputa muito desigual. Eu não digo nem que é uma disputa, é um compartilhamento muito desigual. Tem condutores, eu já fiz condutores de motocicleta não habilitados, eu já fiz palestras e a pessoa, o que é que você mais aprendeu? Eu aprendi que existem pontos cegos e essa pessoa está no trânsito. Então, assim, todo dia ela arrisca a vida, porque com certeza ela não sabe nem como se proteger. Então, assim, são realidades, né, que devem. As políticas têm muitas boas práticas, né, a gente vê conversando ontem sendo feitas, mas precisa avançar ainda mais para que a gente tenha redução. E quando se avança, se faz trabalhos integrados, eu tenho vários históricos assim que a gente mostra a redução no número de atendimentos a vítimas nos hospitais, a redução da mortalidade, a redução do índice de recusa ao teste de alcoolemia, que quando você tem uma baixa no índice de recusa, você significa que tem menos cidadãos potencialmente embriagados, né? Porque se você se recusou, não pode afirmar isso, a não ser que tenha sinais de embriaguez, mas se você se recusa, pelo menos um copo de algo você tomou. Uhum. Deixa eu te perguntar, indo para a parte mais da formação dos instrutores, Edira. Como é a formação dos novos instrutores de trânsito aí no teu estado? Olha, nós temos alguns entes credenciados, e aí os instrutores buscam, né, esses como o Sistema S e algumas entidades privadas que fazem a formação de instrutor, e eles precisam apresentar esse certificado para se credenciarem, né, junto ao Detran, junto aos CFCs, e a cada 5 anos eles precisam fazer a atualização. No Detran, a nossa superintendência operacional, a gente está na fase de construção de um projeto que envolve a área de educação para o trânsito,
A área do controle de CNH, da emissão da CNH, e também a área de comunicação. Nós estamos na construção de algo que é denominado, nós denominamos de projeto Conectar, visando integrar mais todos esses públicos envolvidos com a formação do condutor. A área de comunicação seria para a gente fornecer mais informação para a sociedade, que ainda não consegue perceber o porquê dessas etapas, não consegue valorizar o processo, né? Não consegue, às vezes, até escolher um bom centro de formação do condutor, porque quando você mostra como escolher um bom centro de formação do condutor, você está privilegiando quem está fazendo um bom trabalho, quem está, né, no mercado com esse intuito de salvar vidas por meio da formação. E também de ofertar mais momentos, tanto com os instrutores como com os CF6. É algo que alguém pode dizer assim, mas isso já não acontece, né? A gente tem um setor, mas ele tem cuidado formalizado, né, no organograma, mas ele tem cuidado mais tanto da parte do credenciamento quanto da parte de fiscalização. E eu tenho sentido falta, a gestão também tem sentido falta da gente melhorar isso, mas a gente quer fazer isso de uma forma mais construída, com base em dados, com base em análise, para poder atender, né, de uma forma bacana, criando um programa, da mesma forma que a gente já aprendeu e já consegue fazer com a educação formal. Eu te perguntei isso porque aqui no nosso estado, né, e muitos instrutores que estão vendo, eles não têm esse conhecimento de outros estados, né? Isso são perguntas recorrentes aqui no curso, né? Aqui nós formamos, né? Ou então melhor, quem forma são as IES, né? Que é a Instituição de Ensino Superior, né? E muitos perguntam como é a formação em outro estado, né? Então vem diante disso a minha pergunta. E complementando assim também, fazendo um link aqui com a nossa prática, com a nossa vivência, a gente tinha até pouco tempo, né, uma obrigatoriedade na formação do simulador. Na instituição de ensino superior, né, que nós aqui atuamos, nós temos uma das ferramentas pedagógicas que é um dos simuladores. Até ali no canal a gente conheceu, porque estava aqui em estudo, um simulador de motocicletas também. Então a gente foi conhecer, né? E a gente podia criar esses gatilhos mentais, né? Que tu relatou, né? Quando do fogo, que a criança já vem desenvolvendo, porque ela não faz, porque ela lembra que aquilo lá um dia doeu, né? Ou que pode Isso, doer, né? E isso, a gente utilizava muito isso aqui no simulador para criar isso na formação, sabe? isso. Eu acredito muito na educação assim por vivência, como o simulador ele proporciona essa vivência. Uma blitz educativa que nós fazemos muito aqui com a lei seca, seguida de palestra, onde você, naquele dia, o condutor, se ele tiver com alguma irregularidade, o documento é retido, e ele vai ter que assistir toda uma palestra mostrando a consequência daquele ato. Então, com certeza, é uma ação que ela vai provocar uma memória, ela vai provocar uma vivência que vai despertar essa mudança do comportamento. Um brinde de educativo, um material de apoio que você entrega numa ação, eu só entrego se ele participar de uma atividade, de um quiz de trânsito, de alguma coisa, porque é o conteúdo, né, que nós temos que passar. Então, tem que se buscar essas formas de relacionar o conhecimento com outros, que é o que a gente faz em qualquer tipo de conhecimento, né? Eu sou professora universitária também. E você tem que estar buscando sempre contextos que tenham a ver com o que o aluno conhece, porque senão ele não vai achar aquele conhecimento importante, né? Que é o nosso grande desafio, né? A gente compete hoje com o WhatsApp, com milhares de informação, de conhecimento, de informação na internet, e o educador ele precisa buscar essas estratégias mesmo. Olha quanto desafio nós, educadores, temos em criar as nossas aulas Isso, conteúdo, atrativas, né? isso, Desde o jovem até o adulto, a gente fala de exatamente. andragogia, mas se não fizer sentido para ele, não tem razão, É, né, dele estar ali isso, participando, né? isso. E seria por Porque, isso, então. Pode, perdão, te interrompi, pode. não, pode perguntar. Na verdade, eu ia dizer assim, seria por isso aquele teatro que eu vi que lá tem, né,
na bio, na tua bio do Insta, o que é aquele teatro? Isso. A arte também é um meio, né, de chamar a atenção. Então, sempre nas campanhas educativas, nós trazemos um teatro e agora a última peça que nós fizemos para criança foi Alice no País do Trânsito Seguro. Então, era a personagem Alice, discutindo, o coelho insistindo que ela corresse, que não olhasse para lugar nenhum, e o chapeleiro maluco da história mostrando as regras, a importância de não contar com a sorte e de respeitar os limites e tal. A outra peça que nós estamos divulgando, que vai acontecer aqui em Alagoas, esse final de semana, estamos longe, mas você pode ainda pegar uma ponte aérea, que é para ver o professor doutor Elísio Souza, né? Que ele é doutor em artes cênicas, com a tese de doutorado Educação para o Trânsito e Jogos Teatrais. Olha Então, só. ele criou um espetáculo de teatro cujo tema é Depois de um Acidente. Então, ele mostra todo o enredo do impacto que acontece com as famílias e com as pessoas e com a sociedade depois de um acidente. E aí vai Edira, acontecer no Teatro de Arena, aqui em Alagoas, esse final de semana. E nós estamos divulgando junto com os alunos, com os nossos multiplicadores, para que possam assistir essa aula de educação para o trânsito, né, sob a forma de teatro. Então, os jogos educativos é outra forma, né? Tanto as dinâmicas e vivências para adultos e os jogos, como também é, para a criança, né? Eu gosto muito de jogos onde elas são os pinos, onde elas interagem, porque tanto criança como jovem, o conhecimento ele precisa ser construído. Ninguém gosta só de ficar ouvindo, né? A gente quer participar, quer perguntar, quer interagir também. Então, eu acho que a gente está numa época, né, de muita interação, e isso é bom se você consegue promover, usar isso intencionalmente, né? No meio digital, a gente usa muita gamificação, né, para utilizar, uhum, para fazer isso. perfeito. Eu, a gente vai chegando aqui no final e eu fico muito grato pela tua participação, muito feliz por tu estar trazendo dados e conteúdos e trazer itens muito importantes dentro da educação do trânsito. O que nos faz não desacreditar é ver que tem pessoas trabalhando e acreditando, né, em prol de um trânsito seguro. Eu, antes de pedir para te dar uma mensagem final aos instrutores, né, do Rio Grande do Sul e de outros estados, o canal está indo já para alguns lugares também, né? Eu queria Uhum. te presentear com uma caneca. Eu vou mandar uma caneca aí para você, do Papo Puxa, com que Café. bacana! Uma frase que eu uso muito nas minhas aulas, eu já posso dizer que é um jargão, né? Assim, é que eu faço a diferença porque começa por aqui. Eu não deixo de dar aula sem falar isso, porque não importa a profissão que tu for fazer, se não começar por aqui, não vai adiantar. Vou te mandar também uma dose única do café. É de um parceiro que nós temos, que é o Torra Local. Ele vai na fazenda e ele torra o café conforme o meu pedido. Então a gente consegue ter um café bem exclusivo e um grão selecionado. Eu brinco que os meus instrutores daqui, eles precisam ser esse grão selecionado. E, e também para que todos doem sangue. Gente, quem está vendo sabe, já me conhece, que é uma causa que eu visto, que eu luto, e que muita gente não doa porque diz que passa mal, Edira. Só que muita gente que diz que passa mal nunca doou nenhuma vez. Então, a minha, o meu X, a questão aqui é doa uma vez. Se tu passar mal, não doa mais. Tudo bem, mas experimenta. Eu vou deixar aqui nos comentários, né, o link do Educa para conhecerem o trabalho. Vou deixar também um link do agendamento de doação de sangue aqui da cidade, quem tiver interesse. Edira, mensagem é tua para os nossos instrutores aqui do estado. Eu quero parabenizar a todos, né, por esse trabalho, que é um trabalho de educação, que é um trabalho que salva vidas, porque um bom condutor conhece o trânsito, um bom condutor, alguém que conhece o trânsito, é alguém que com certeza vai ter um comportamento
bem diferente e que vai evitar de ele próprio ser vítima de um sinistro de trânsito, como ele ser um causador. Então, assim, é um trabalho que se conecta, sim, com a educação de forma geral, e que quando a gente tem uma sociedade que já traz algum conhecimento do trânsito como algo importante para a sua vida, com certeza facilita muito esse trabalho, mas se ela não tem, vai ser o instrutor de trânsito esse elo, né, para ajudar a salvar vidas. E como você falou, eu amo esse trabalho, que bom que dentro do serviço público eu consigo realizar essa atividade e que isso tem se expandido para outros setores, para outras áreas, como é o caso do observatório. E assim, espero que o bate-papo tenha sido útil, né? As informações tenham sido úteis. E você falou em deixar um link, eu vou deixar também com você um link da nossa curadoria de trânsito do Detran de Alagoas, que tem muitos vídeos selecionados, e-books, que os instrutores podem utilizar nas aulas. Muito obrigado, viu? Muito Eu que obrigado, agradeço. tá? Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.